Eu não vi ainda nenhuma mão de homem cair por ter lavado a louça. A não ser que foi lavar com soda cáustica pensando que era água. Aí pode ser que aconteça. Nesse momento ele está tão próximo que ele pode sentir o bafo da respiração de Jesus em seu rosto. Irmãos, foi me dado uma opção, né? Várias opções, na verdade. Alguns irmãos tiveram já o tema praticamente definido. Você vai falar sobre isso. Mas a mim foi dado uma semana de acontecimentos para eu escolher, né? Então é muita coisa para você ler e chegar à conclusão. Qual o melhor assunto que pode ser trabalhado? Então, quando eu cheguei na noite, né? Da sexta, quando ele está com os discípulos ali celebrando, eu pensei, aqui é onde eu vou ficar. Sexta-feira à noite é um bom momento para você. Não está chegando aí? É que eu não consigo segurar o microfone, senão aí eu faço uma coisa ou outra, né? Então eu peço desculpa aos irmãos aí se não estiver ouvindo, chega mais para cá, porque se eu pegar o microfone aí eu fico travado aqui. E vocês não querem eu travado aqui, né? Então, sexta-feira é uma boa noite, né? Chegar em casa, final de semana. Então eu acredito que na sexta-feira a gente tem muito o que aprender daquela sexta-feira, que, como o tema diz, que mudou o mundo, não é? Então, e eu quero focar o texto mais que a gente vai ficar é João 13, né? E eu quero que a gente olhe de uma outra perspectiva. Por exemplo, o Evangelho de João, ele apresenta um relato da ceia, não é? Muito diferente daquele que é apresentado pelos outros evangelhos, né? Ou os sinóticos, né? Da maneira como eles apresentam. Porque os sinóticos, e eu preciso pôr os óculos aqui para ver o que foi que eu escrevi, eles focam mais no preparativo da ceia, né? Jesus dizendo aos discípulos, olha, vai lá, prepara. E depois ele fala sobre o discurso do pão e do vinho e o que eles representam. Mas João, ele faz um relato diferente. Ele não foca nesses detalhes. E é aí onde eu gostei, porque ele focaliza no contexto. Enquanto os outros falam da ceia em si, ele fala sobre o que está acontecendo ao redor daquela mesa, naquele momento em que a ceia está sendo praticada, né, pelos discípulos de Jesus. Então é dentro desse contexto que eu quero falar, tá bom? Então vamos abrir comigo lá em João capítulo 13 e vamos aprender algumas verdades que vai nos ajudar na nossa vida diária e que isso pode vir se nós deixarmos mudar a nossa vida para que também o mundo possa ser reconhecedor dessa transformação que em Jesus nós encontramos. Então abra comigo, João capítulo 13. Vamos fazer uma leitura e depois a gente vai ver alguns detalhes do que está acontecendo. Mas eu gostaria, irmão, que quando estivesse lendo, você procure não focalizar na letra do que está lendo, nas palavras, mas tente, através do seu pensamento, se encaixar naquele ambiente, para que você comece a entender o que cada palavra ali está significando, para que a gente, quando for nos aprofundar, a gente possa estar localizado lá, junto com Cristo e os seus discípulos, tá bom? Ora, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos parar por aqui, por enquanto, tá bom? Quais são algumas verdades que nós já podemos aprender, e se você prestou atenção ao texto, durante esse momento, esse primeiro momento aqui dessa ceia, né? Eu não mandei uma foto para pôr aqui, mas não tem problema. A visão que nós temos desse momento que Jesus está com os discípulos à mesa é aquela pintura de Da Vinci, né? A maioria eu acho que já viu em algum estabelecimento, onde Jesus está sentado numa mesa ao redor de seus discípulos. E o primeiro erro daquela foto, daquela pintura, é mostrar uma mesa como a que nós usamos hoje, né, com cadeira. Não existia as mesas naquela época daquela forma. Eram baixas, tão baixas que eles tinham que se inclinar para comer, certo? Então não era aquela pintura que Da Vinci tenta apresentar. Era bem diferente o que acontecia, as refeições naquele momento. E era uma mesa assim, tá certo? Mas uma coisa que eu quero que a gente observe, e esse texto nos deu alguns detalhes para isso, é que a ceia, ao contrário do que Da Vinci pintou, ela não aconteceu num ambiente harmonioso, calmo, pacífico e espiritual. Eu diria para você, longe disso. Longe disso. Apesar que era essa a visão que eu tinha, Bira, quando eu lia esse texto, porque eu pensava, puxa, como eu gostaria de estar com Jesus ali. Nem que fosse como espectador, só pela janela, olhando assim. Porque era um momento especial. Jesus e os 12 apóstolos tomando a última refeição deles. Que momento maravilhoso. Que momento espiritual. Calmo, tranquilo. Olha, Jesus e os 12 apóstolos. A elite da espiritualidade. Eu digo a você, não sei se você prestou atenção no texto, mas o texto diz que não tinha nada a ver com isso aí. Não tinha nada a ver. Como é que nós sabemos disso? Naquela noite, muitas coisas pesadas e negativas já tinham acontecido. E mais ainda estava para acontecer. Vamos observar algumas delas. Versículo 2 do texto aqui que acabamos de ler. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, é naquele ambiente aparentemente pacífico e espiritual, que Satanás entra no coração de Judas para colocar lá o desejo e a oportunidade dele trair o próprio mestre. Então olha o que está acontecendo nesse momento, não é? É nesse ambiente que em Lucas capítulo 22, a gente pode ir lá rapidinho, mas mantenha o dedo aí que a gente vai voltar. Lucas 22, versículo 24, acontece uma discussão, nesse ambiente, sobre quem é o mais importante no reino de Deus. E suscitou entre si uma discussão, Lucas 22, 24, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário.
o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige como quem serve. E você pode ir até o 30 que ele vai estar falando sobre isto. Então, é nesse ambiente, irmão, que eles estão discutindo sobre quem é o mais importante, né? Tiago e João pensando que são eles, porque Jesus sempre está com eles junto ali, e outros pensando, não, por que você acha que é com você? E essa discussão, Jesus tem que intervir. É nesse ambiente que essas discussões estão acabando. Então, tranquilidade naquele ambiente ali não era a tônica, não. Outra coisa, versículo 22 de João 13, agora voltando para João 13, versículo 22, versículo 21, na verdade, Jesus vai anunciar que um deles vai traí-lo, né? Olha o que ele diz aqui, versículo 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Já pensou, todo mundo sentado na mesa, já tinha lavado os pés, já tinha enxugado, já estava todo mundo aconchegado, agora vamos comer. E Jesus se angustia, e aí os discípulos estão conversando ali um com o outro, de repente Jesus solta uma palavra lá. Ó, um de vocês vai me trair. Como assim, Senhor? Um de nós vai trair você? Depois a gente entra mais nesse ponto, mas só para você ver o que está acontecendo aqui, tá certo? Versículo 36 a 38 ainda de João 13, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, Pedro, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Jesus anuncia nesse momento em que eles estão sentados na ceia, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ainda hoje. Calmo, tranquilo, não é o ambiente que o texto está apresentando. Capítulo 16 é uma continuação do que está acontecendo aqui. Se você for ler todo o capítulo, Jesus anuncia que ele vai partir. E no contexto de 16, partir ali é morrer mesmo. Ele vai morrer, ele vai ser entregue, vai ser morto. Então, Jesus está no meio de uma celebração, podemos dizer assim, dizendo para os discípulos, olha, daqui a pouco eu vou partir, tá certo? Então, os discípulos estão ficando preocupados, né? E no versículo 32 de capítulo 16, ele fala isso de maneira bem clara quando ele diz, eis que vem a hora. Não, na verdade ele vai falar uma outra coisa, presta atenção aqui, ó. Eis que vem a hora, e já chegou, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está dizendo, vocês vão me abandonar. Vai acontecer tudo com isso, e sabe o que vai acontecer? Vocês vão me abandonar. Irmão, aquele ambiente que aparentemente nós pensamos, que momento bonito, calmo, tranquilo, como eu gostaria de estar ali. Não é um ambiente tão tranquilo, pelo menos é o que o texto mostra, porque Jesus está ao redor de quem? Traidores, não é? Negadores, pessoas que iriam negar, e até desertores, né? Pessoas iriam desertar, fugir com medo de ser pego como um discípulo de Jesus. Então não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente harmonioso. Jesus está ao redor de pessoas que são traidores, negadores, desertores. É nesse ambiente em que a ceia está sendo celebrada com os discípulos. É esse o contexto em que João retrata como ela está acontecendo. Diferente dos sinóticos que só mostra o momento ali. Agora a pergunta que eu faço, e que eu fiz também enquanto lia sobre isso é, por que isso tudo está acontecendo e Jesus está dizendo? Por que Jesus não celebra uma ceia, vamos dizer assim, depois da ressurreição, vitorioso? Porque geralmente era assim que os grandes reis e generais comemoravam suas vitórias, né? Com grandes banquetes. A Bíblia até relata alguns reis fazendo esse tipo de comemoração, né? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não esperou voltar vitorioso, triunfante, ressuscitado, que iremos falar depois, né, com algum irmão aqui? Mas ele
participa celebra a ceia em um ambiente pesado, cheio de pessoas ao redor que não estão compartilhando do mesmo pensamento, aparentemente, ali. Eu fiquei pensando, por quê? Eu não sei se eu tenho uma resposta, talvez vocês encontrem lendo em casa mais aprofundado, mas eu pensei em algumas coisas até baseadas na minha experiência, né? E acredito que na experiência de vocês talvez se identifiquem. Parece que Jesus, irmão, ele quer nos ensinar que as dores, sofrimentos, traições e adversidades, essas coisas serão uma realidade constante na vida do obreiro e na vida cristã, de um modo geral. Nós nos deparamos com isso diariamente, ou talvez frequentemente. Né? Não diariamente, mas provavelmente frequentemente. Né? Você vai se deparar com sofrimento, às vezes até traição, adversidade, vai passar por dores, vai se sentir só muitas vezes. E por que isso acontece? Porque é uma realidade na vida cristã e quem está no ministério. Quantas vezes você, no seu ministério, não se sentiu só? Não é? Talvez Jesus quer mostrar essa verdade, apresentar essa verdade para nós. Né? E nós temos que entender dessa forma. Ele não espera, como eu falei antes, né? Ressuscitar para vir vitorioso e ter a ceia como um banquete de vitória. É no meio da tempestade que ele celebra para mostrar, apesar de você se sentir muitas vezes na solidão, sendo traído, passando por adversidade, você ainda pode celebrar. Sabe por quê? Porque vamos para a segunda verdade que nós aprendemos aqui. A primeira é que na vida cristã nós vamos passar por essas adversidades. Jesus passou e Jesus celebrou. A segunda verdade que esse texto e esses acontecimentos nos ensina, e eu preciso virar aqui para saber quais são também, é sobre o próprio Jesus mesmo. Algumas coisas que nós já podemos aprender dele, para que a gente possa saber como no dia a dia enfrentar todas essas adversidades. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, versículo 1. Volta para João 13, versículo 1. Verdade sobre Jesus. Ele é um Deus que ama completamente. E ele mostra isso dizendo o versículo aqui, que amou os seus até o fim. E quando diz os seus aqui, quem são os seus? Os traidores, os desertores, os negadores. Não é? Foram esses que ele amou até o fim. O que nós aprendemos com Jesus, Moisés? Que nós temos que amar aqueles que talvez nos traiu, talvez nos abandonaram em alguma situação. Talvez quando você contou com a pessoa, ele desertou. E sabe o que Jesus está dizendo? Não crie em seu coração nenhum sentimento mau contra esse irmão. Mas ame. Porque foi esse o exemplo que Jesus deu. Ele amou e amou até o fim. O que mais nós aprendemos com Jesus? Ele é um Deus que ama, ele é um Deus humilde. Jesus assume aqui a posição de servo. Ele se abaixa, ele pega a toalha, ele lava os pés dos seus discípulos. Mas quem são os discípulos aqui? Os negadores, os traidores, aqueles que iam abandonar, os desertores. Jesus é um Deus humilde. O que nós podemos aprender sobre Jesus? Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus humilde. Ele é um Deus que serve. E Ele é um Deus que serve e Ele nos chama para servir. É o exemplo que nós devemos imitar. Foi isso que Ele disse, né? Versículo 17. Ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor. E uma coisa, irmão, que nós precisamos aprender também sobre Jesus. Ele não nega quem Ele é. Ele diz, eu sou. Agora, se eu sendo o mestre e o senhor vos lavei os pés, o que é que vocês têm que fazer? Vão
e faça da mesma forma. Jesus deu o exemplo. E esse exemplo não é apenas para ser conhecido, não é apenas para ser lembrado, mas é para ser seguido, imitado. Como nós podemos lavar os pés dos irmãos? Sabe um bom lugar para a gente treinar? E vai nos ajudar muito? Em casa. Chegamos em casa à noite, geralmente, do trabalho. Eu estou falando de mim, viu? Quando eu falo aqui nós, na verdade é eu. Né? E o que é que eu quero? Eu quero tomar banho, para tirar o peso da poeira que durante o dia acumulou. Quero sentar lá e aguardar a comida quentinha. Porque eu trabalhei o dia todo, eu mereço isso, né? Só que minha esposa também trabalhou o dia todo. Ela também gostaria de tomar um banho, sentar em algum lugar e também ter a comida quente na mesa quando ela terminasse. Mas não. Ela tem que preparar. Porque se ela não for, eu ainda não aprendi a cozinhar. E infelizmente ainda não estou me esforçando. Minhas filhas chegam da faculdade, da escola e dizem que tem trabalho e vão lá para o computador estudar. Ela tem que fazer. Eu não vi ainda nenhuma mão de homem cair por ter lavado a louça. A não ser que foi lavar com solda cáustica pensando que era água. Aí pode ser que aconteça. Mas não cai, irmão. Não cai. Eu já fiz o teste lá em casa mesmo. Não cai. Já lavei a louça. Então, servir pode começar em casa ajudando sua esposa. Varra a casa. Passe o pano. Lave o banheiro. Lave a louça. Essas coisas parece que inferioriza o homem, né? Não. Dignifica. Você não sabe quantos pontos você ganha com a querida lá. Ou seja, Jesus nos deu o exemplo e nós estamos perdendo a oportunidade, né, Mateus? Ele nos deu o exemplo para seguir, para imitar. E eu estou olhando aqui, eu já vou com 42 minutos? É? Sério? Não, é isso mesmo? Quem está marcando? Quando chegar a 35, eu vou olhar para quem? Vou olhar para você. Você, 35. Então ele é um Deus que ama, um Deus humilde, um Deus que serve, um Deus que não nos deixa sozinho. Em João 14, versículo 1 a 4, Jesus vai dizer, eu vou partir, né? Vocês sabem o caminho. Aí tem aquela pergunta, né? Não sabemos o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, não é? Mas ele diz lá, se você seguir a leitura do 14, ele vai dizer, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou deixar o Espírito Santo, mas quando eu preparar o lugar, eu volto para receber vocês. Então ele é um Deus que não nos deixa só, né? Ele vai, mas ele vai voltar para nos levar, para que possamos estar juntos com ele para sempre. E outra coisa que nós aprendemos com Jesus, nas dificuldades e tempestades da vida e do ministério, nós não estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Ele nos deixa a sua paz. Ele nos deixa o Espírito Santo e a sua presença em nossas vidas. Olha que Jesus maravilhoso. É esse Jesus que está nos ensinando tudo isso durante aquele momento da ceia. Coisas que a gente às vezes não percebe, porque a gente faz uma leitura muito teológica muitas vezes, né? Para querer ensinar. Vamos aprender a tirar do texto verdades para a nossa vida, verdades que nos levem a ter uma vida mudada, transformada. E eu quero falar sobre isso na terceira ideia aqui, verdades sobre nós, né? Verdades sobre nós. Coisas que nós podemos aprender aqui que se aplica para nós e nós precisamos no dia a dia vivenciar essa questão. Por exemplo, o que nós aprendemos nesse texto sobre nós mesmos. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas muitas vezes nós somos, sabe o quê? Pecadores. E nesses pecadores eu quero incluir traidores, desertores, negadores. Muitas vezes é isso que nós somos em relação a Jesus, né?
Estamos ou traindo Ele por alguma coisa, ou negando Ele por algum prazer, ou desertando, tirando o cavalo da chuva quando é necessário pôr a mão na massa para a obra dele, né? Mas sabe uma coisa interessante, irmão? Mesmo sendo pecadores, traidores, negadores e muitas vezes desertores, mesmo assim, nós somos convidados para a mesa. Jesus estava na mesa com essas pessoas e Jesus não disse: olha, você vai ser traidor, então cai fora. Você, Pedro, vai me negar, também cai fora. E vocês vão desistir de mim daqui a pouco, também cai fora. Eu vou tomar a ceia só. Não. Foram esses que ele chamou para estar com ele na mesa. Então nós somos assim, mas sabe o que é bom? Jesus também nos chama para estar à mesa com ele. E eu quero dizer para você, irmão, estar à mesa com Jesus é a melhor coisa nesse mundo. E na nossa vida faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando eu digo que faz toda a diferença, eu quero contar uma história que está registrada aqui nessa leitura que a gente fez. Talvez a gente não percebeu, mas vamos entender aqui. Há uma cena, né, que me chama muita atenção nesse texto de João 13. E eu quero compartilhar com vocês. Esta cena, ela me chama a atenção porque João, que a descreve, ele a descreve de uma maneira muito especial, né? Como eu disse no início, naquela época as mesas não eram como essa que Lucas está sentado, alta, com cadeira e a pessoa confortavelmente. Não, era baixinha, então as pessoas tinham que ficar assim, ó, certo? Então o próximo sentado na mesa estava bem próximo dele, não é? Então, com esse pensamento, com essa ideia na mente, vamos ver essa cena, tá bom? Então, nesse contexto, né, imagine essa cena na mesa, o pessoal sentado assim. Imagine essa cena aqui, João 13, versículo 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Você pode continuar lendo se quiser, mas eu só quero isso para o que eu quero falar. Já estão na mesa, aconchegados, e como eu disse antes, em algum momento eles ainda estão conversando tal, sobre alguma coisa ali, aí Jesus solta, né? Ó, um de vocês vai me trair. Todo mundo para. O que ele está querendo dizer? Quem será? Em outros textos, eu acho que Mateus, Judas, né, olha para Jesus e diz: Senhor, sou eu? E Jesus diz: você está dizendo, não é? Se você for ler Mateus 27, vai falar isso. Mas eu quero que a gente fique aqui, nesse texto. Os discípulos estão ali meio se olhando o que vai acontecer. De repente Pedro olha na direção de Jesus e o que é que ele vê? Ele vê João. O quê? Reclinado ao peito de Jesus. Presta atenção, isso é importante. Então, não falando, mas gesticulando, Pedro diz: pergunta, quem é? Irmão, aí é onde eu quero que chegue. Aí Jesus está aqui, João está aqui. Então João se vira para perguntar ao mestre quem é. E é aí onde eu quero que a gente imagine essa cena. Aqui está o rosto de Jesus. Imagine minha mão esquerda sendo o rosto de Jesus. E aqui está João. Então João está aqui, olhando para lá. Pedro faz o sinal para ele olhar, então ele se vira. Quando ele se vira, o rosto de João está colado ao de Jesus. Nesse momento ele está tão próximo que ele pode sentir o bafo da respiração de Jesus em seu rosto. E sua cabeça está tão encostada no peito de Jesus que ele pode sentir o coração de Jesus bater, de tão próximo que ele está. Já imaginou isso, irmão? Já imaginou? Essa cena está acontecendo. João está tão próximo, aconchegado. O texto diz aconchegado. E aconchegado não é distante, é próximo. Então, quando ele se vira para saber, Jesus, Senhor, quem é? O rosto fica tão próximo que ele consegue sentir a respiração de Jesus em seu rosto e seu ouvido, aconchegado ao peito, pode sentir as batidas do coração de Jesus.
E eu queria que a gente pudesse pensar o seguinte. João. Por que João está tão próximo de Jesus? E por que isso é importante? Se você não sabe, João não é uma pessoa... A gente conhece João como o apóstolo do amor, é verdade, não é? Mas antes de João ser o apóstolo do amor, João era alguém temperamental. Ele era alguém Pedro era aquela pessoa que não controlava a língua, mas João era daquele que ele gostava de ação. Por exemplo, eles estão andando em algum caminho lá e eles encontram uma pessoa fazendo milagres. E essa pessoa está fazendo milagre em nome de Jesus. E João diz, opa, isso aí eu nunca vi entre nós não. Você não pode fazer esses negócios aí em nome de Jesus não, porque você não é um dos nossos. E ele chega para Jesus depois de Jesus, olha, encontrei um cabo ali fazendo milagre no teu nome, mas como ele não é um dos nossos, na hora eu já proibi. João, não proíba, João, porque aquele que não é contra nós é por nós. Segue viagem. Jesus vai para Jerusalém, mas tem que passar pelo território de Samaria. Já é tarde, querendo escurecer, Jesus avista uma aldeiazinha. E ele diz aos discípulos, vai lá na aldeia, acha um lugar para a gente passar a noite, eu vou ficar aqui descansando para aguardar a resposta de vocês. Os discípulos vão lá e os samaritanos não se dão muito com os judeus e ele percebe que eles só querem passar a noite. Ele, não, pode seguir viagem, aqui não tem lugar para vocês não. Então os discípulos voltam e dizem, mestre, olha, eles não quiseram receber a gente não. Aí João já se levanta e diz, Senhor, lembra de Sodoma e Gomorra? Como o Senhor mandou fogo do céu para destruir, que espetáculo maravilhoso. O que é que a gente peça agora para descer fogo lá? João, Jesus diz, você nem sabe de que espírito é? Eu não vim para destruir almas, eu vim para salvá-las. Então você está vendo, João, ele recebia o nome de quê? O filho do trovão. Aí eu pergunto, irmão, ele se chamava filho do trovão porque o pai dele era assim chamado? Não, o pai dele era Zebedeu, né? Ele era chamado de filho do trovão por causa desse temperamento. Mas está aconchegado vamos dizer assim, ao coração de Jesus, ao peito dele, transformou a vida desse homem. Ao ponto de, depois que Jesus partiu, e ele se tornou um grande pregador da sua palavra, edificou algumas congregações, escrevia para essas irmandades falando do amor de Deus. Você vai encontrar João se dirigindo a esses irmãos como meus filhinhos, meus amados irmãos. O que mudou em João, Lucas? Eu diria, o fato de estar aconchegado ao peito de Jesus. Isso muda. E o que eu gostaria que a gente fizesse era uma reflexão. Para que a gente pudesse, durante a nossa jornada, tirar momentos para se aconchegar ao peito de Jesus. Mas não ficar por algum tempo e pronto. Mas ficar ao ponto de poder sentir a respiração de Jesus em seu rosto. E sentir o coração dele batendo no seu ouvido. É desse tipo de aconchego que eu quero que a gente possa buscar ter com Jesus. E fazer isso vai fazer diferença na nossa vida. Porque fez na de João. Fez na de João. No corre-corre do dia a dia, nós não tiramos tempo para Cristo. E quando chega a noite, a gente bate uma dor na consciência e diz, opa, eu preciso ler a Bíblia, porque eu não fiz nada com Jesus hoje. Então você pega a Bíblia e em 5 minutos você lê ali alguns versículos e já vai duro. E você já praticou a sua atividade espiritual do dia. Irmão, eu não estou falando disso. Eu estou falando de parar para ouvir Jesus. De sentir Jesus. E eu quero que você aprenda, porque eu estou aprendendo isso. Jesus não está longe. Ele não está lá no céu, distante. Então, como eu vou ter esse contato com Jesus? Não, ele não está lá, distante. Ele está tão próximo, mas tão próximo, Moisés, que se você parar, você vai ouvir.
a respiração dele em você. De tão próximo que ele está. Uma vez, e eu não sei se está chegando a hora. Já está na hora? Está na hora, alguém deu o tempo ali. Mas eu vou terminar dizendo isso aqui. Ele está tão próximo, que em Mateus capítulo 5, e eu quero que a gente vá lá rapidinho, Mateus capítulo 5, Jesus está ensinando os discípulos sobre oração. Né? Sobre oração. Mateus capítulo 6, na verdade, irmão. O versículo aqui é 5. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração. E ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você prestou atenção ao texto, irmão? Tem uma coisa aqui que, na minha opinião humana, não faz muito sentido. Olha o que ele diz, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que... O que é que diz aí? Vê. Quando você ora, o que é que você espera que Deus faça? Mas por que ele não diz ouça, diz vê? Porque ele está tão próximo. Ele está tão próximo que ele não diz eu ouço, eu vejo. Eu vejo. Eu gosto de ilustrar isso aqui, pensar como, sabe, muitos aqui foram pais ou estão sendo, né, de criança pequena, e quando elas são pequenininhas, elas entendem tudo literal. Então o que é que elas pensam? Você vai brincar de se esconder com ele. Então ele dá 2 passos aqui, põe a mão assim no rosto e ele não enxerga nada. E na mente da criança, por ele não estar enxergando nada, ele também acredita que ninguém também está. Então ele pensa, eu estou escondido, ninguém vai me achar. E você está ali vendo ele, rindo até, como Moisés fez agora. É assim muitas vezes que nós agimos para com Deus. Pensamos que ele está longe, então eu vou orar, mas eu sei que ele não vai ouvir porque está tão longe. E ele está dizendo, quando você ora, Deus vê. Quando você ora, ele não só está ouvindo, ele está vendo. Então para Deus, irmão, nós estamos como uma criança desnuda diante dele. Ele não está longe, ele está vendo cada detalhe, cada necessidade, cada dor, cada sofrimento pelo qual possamos estar passando. Então, porque vê e não ouve? Porque para Deus, todos nós estamos diante dele como uma criança desnuda, né? Ele sabe todas as nossas necessidades. E é desse tipo de relacionamento, de estar próximo com Deus, que precisamos para sermos transformados por Ele à semelhança de João. João foi transformado daquele homem que queria destruir por causa que não receberam ele, em alguém amoroso. Você vai ler as cartas de João e é tanto mimimi que você diz, nossa, como esse homem era aquele lá, é o mesmo? Irmãozinho, né, meus amados. Então, irmãos, o que fez essa diferença na vida de João? Esse tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, de estar aconchegado ao peito de Jesus. A minha ideia aqui, eu não sei se atingiu o propósito para o qual a mensagem deveria ser, mas é que nós tenhamos, irmãos, esse tempo diário. Não faça isso, não pense que o culto é esse momento, não. O culto, bote na sua mente, é uma atividade religiosa que nós como cristãos praticamos. O nosso relacionamento com Deus, ele é trabalhado dia a dia. E nesse dia a dia, tire tempo. Ah, mas minha vida é corrida, irmão. Eu acordo 20 minutos antes. Eu estou fazendo isso. Quando eu percebi isso, eu e minha esposa, a gente acorda 20 minutos antes do horário que a gente já acordava. E o que é que a gente faz? Nem vai lavar é com o bafo da boca mesmo ainda. A gente lê alguns versículos,
fica em silêncio para ver o que o versículo tem a nos dizer. Depois a gente fala alguma coisa, como a gente pode praticar aquele versículo durante o dia. Eu e ela, a gente faz uma oração e aí sim a gente começa o nosso dia a ler. Então, isso não é tudo. Ainda não ouvi Jesus ainda tão perto como... Mas eu estou começando a parar. E o meu pedido, irmão, é: vamos fazer isso, para que isso faça uma diferença na nossa vida. Talvez muitos de vocês aqui, assim como eu, está na agitação do dia a dia. E talvez quando percebe já chegou o outro domingo. Vou para o culto. Ok, devemos ir. Mas vamos tirar tempo para aprender mais sobre esse mestre, que tem muito a nos ensinar. E leia esses textos tem muito a nos ensinar.